Salve, amado, igreja gloriosa, a paz do Senhor, amém, amados? Estou fazendo mais esse vídeo, trazendo aqui mais um conteúdo da palavra de Deus, né? Aos nossos corações, à nossa vida espiritual, dando mais força, estabilidade para a nossa vida espiritual através da palavra, né? Quero trazer uma palavra aqui lá em Josué, lá em Êxodo, na verdade. Êxodo 17, versículo 9 e 10. A nossa meditação nesta tarde. Glória a Deus. Né? Nessa tarde abençoada, ao qual o Senhor tem proporcionado mais um dia da sua graça sobre nossas vidas. Né? Vamos começar aqui no versículo 9 e o versículo 10 de Êxodo, amém? Que diz assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe dos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe disseram, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Nun subiram ao cume do outeiro. Glória a Deus. Mas eu quero trazer um estudo muito breve, muito rápido para a glória de Deus, que se conta no texto, né, básico, em Êxodo 17, versículo 9 e 10, né, uma lição da vida de Josué, um homem, todos nós sabemos que foi como se eu posso dizer mais explicado, uma referência no mundo espiritual e de obediência, né? A Bíblia Sagrada conta a história de muitos heróis, né? Que nos deixaram o exemplo de coragem e integridade diante de Deus e dos homens. E um deles foi Josué, o sucessor de Moisés, cuja vida poderemos extrair importante lição para a nossa vida diária, né? O que é herói? Herói é um homem extraordinário por seus feitos, guerreiro, sua coragem, a sua capacidade de sacrificar pelo outro. Diz-se da pessoa que por qualquer motivo é o centro da atenção. O herói pode ser também o protagonista de uma obra literária, né? Primeira lição que eu quero tirar aqui da vida de Josué para nossas vidas é: primeira, Josué reconheceu o respeito à autoridade espiritual de Moisés. Olha a importância de conhecer a autoridade da liderança. Isso aqui é para mim e para você, né? Tanto que era obediente. Era isso que eu queria trazer para a minha vida e para a tua vida. Era obediência. Moisés deu uma ordem a Josué: obedecer. Êxodo 17, versículo 9 e 10. A obediência, portanto, caracteriza toda pessoa que reconhece a autoridade espiritual de outra. Entenda isso. Ele respeitava casa eclesiástica do seu líder. Um homem que Deus tinha levantado, Moisés, ele respeitava, independente da vida que ele levava, independente dos erros e das falhas, mas ele reconhecia que Moisés era um homem levantado por Deus, autoridade espiritual. Segundo ponto, tinha predisposição para servir, ou seja, disposição para servir. Embora fosse comandante do recém-formado exército de Israel, Josué servia a Moisés em Êxodo 24, versículo 13. Ele entendia e respeitava a autoridade espiritual. Terceiro ponto, era submisso. Josué estava sempre perto de Moisés. Êxodo 24, 13 e 32, versículo 17 e etc. Ou seja, tem muito mais passagem bíblica. Se fosse para mim
espanar para você aqui é muita passagem em termos de servir, em termos de obedecer Josué para chegar onde Josué chegou. Amém? Quarto ponto, era fiel. Não compactuou da rebeldia de Corã, Datã e Abirã. Em Números 16, versículo 1 até o 35. Nem se ajuntou ao grupo rebelde. Né? Todos nós sabemos que se levantou Datã, Abirã, né? Corã. Porque Deus tinha permitido que eles ficassem com o cargo de levita e eles queriam ser sacerdote. Por isso se rebelaram e Deus resolveu entrar com providência na vida daqueles rebeldes. E não é diferente na nossa vida. Deus, Ele sabe o que nos dá. Ele sabe até onde nós pode levar. Ele sabe até onde nós pode se comprometer com a sua obra. E se Ele deu, Ele se responsabiliza. Amém? Glória a Deus. Quero abrir aqui outro ponto, né? Que Josué se submeteu à autoridade espiritual. Por isso ele alcançou vitória. Olha só, por que ele alcançou vitória? Josué venceu os exércitos inimigos porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. É isso que falta para que a gente venha vencer. Principalmente para mim, que estou aqui ouvindo a palavra. Para que a gente venha vencer e ter vitória, a gente tem que ser submisso às autoridades espirituais a qual Deus levantou em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Tornou-se autoridade espiritual. Entenda isso, que quando a gente é submisso, é obediente, não vem só vitória, mas Deus prepara para nós algo melhor, porque Ele sabe que eu e você vamos levar o seu povo, levar as suas ovelhas a um canto a qual Deus tem preparado, uma terra a qual Deus tem preparado. Por quê? Porque Deus preparou Moisés, Moisés preparou Josué. Josué foi um líder, aonde eu queria chegar, né? Tornou-se uma autoridade espiritual. Josué venceu o exército inimigo porque estava debaixo da autoridade espiritual de Moisés. Entenda isso, e tornou-se uma autoridade espiritual. Josué se tornou autoridade espiritual sobre outras pessoas. 17:9. Entenda isso. Recebeu algo especial de Deus. Josué foi cheio de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Deuteronômio 34, versículo 9. Olha só, irmão. Que coisa linda. Porque que ele recebeu essas maravilhas de Deus? Porque quem estava sobre ele estava debaixo de obediência. Entenda isso, uma liderança que está debaixo de obediência. As suas ovelhas, seu rebanho, aonde ele conduzir a sua mão, Deus vai estar com ele, vai estar com aqueles que ele está abençoando. Amém? Glória a Jesus de Nazaré. E foi reconhecido, Josué foi reconhecido. Josué foi reconhecido diante do povo porque se submeteu à autoridade espiritual de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 9. Né? Tem outras experiências que marcaram a vida de Josué. Tem outras experiências. Eu vou falar demais aqui. Por exemplo, ele obteve experiência espiritual. Josué subiu e desceu o monte em companhia de Moisés. Êxodo 24, 13, 32 e versículo 17. Tornou-se autoridade também espiritual. O Senhor escolheu para dirigir o povo de Israel. Josué, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Muito forte, mas isso aqui, né? E foi submisso à autoridade de Deus, que se submeteu à autoridade espiritual aqui na terra. Não terá nenhuma... Olha só isso aqui que é muito interessante. Quem não se submeter à autoridade espiritual aqui na terra, não terá nenhuma dificuldade de se submeter à autoridade absoluta de quem é Deus. Se ele não tiver nenhum problema com sua liderança aqui, pode ter certeza que com Deus, na intimidade, no particular, ele não vai ter, porque tudo que Deus falar, ele vai obedecer.
Bem, tem outros pontos aqui a qual eu separei, né? Uma receita de Josué para uma vida de vitória, né? Eu quero receitar aqui para vocês. Acabou-se.